Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde, dia 16 de dezembro. Gente, quase Natal, época de confraternizações sem beijos, sem abraços, mas a gente tem que continuar confraternizando sim, e com saúde. E para falar nisso, se você quer confraternizar com saúde, você tem que estar se cuidando. E quando a gente fala em se cuidar, você tem que ter informações de qualidade para poder se cuidar. Informações de qualidade é aqui, no Bela Saúde. E hoje, já que nós estamos falando de se cuidar, para poder confraternizar com as pessoas que você mais ama, geralmente a família mesmo, que está aí do seu lado. E hoje nós vamos falar de câncer de pele, que nós estamos no dezembro laranja. E estamos presente aqui com a gente a doutora Natália, que ela vai falar um pouquinho sobre o câncer de pele, prevenção, como se cuidar, tudo isso. Doutora Scudelé, parece que tem algum dado, né? Mas antes eu quero falar boa noite para a doutora Natália. Um prazer enorme recebê-la no Bela Saúde. Estava com saudades, viu? Boa noite, Cris. Boa noite, Scudelé. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutora Scudelé, o que você tem sobre dados sobre câncer de pele? Cris, a pele é um dos maiores órgãos que nós temos no corpo. E não é à toa que em torno de 33% de todos os cânceres que a gente tem acontecem na pele. E nós vamos falar sobre isso porque nós estamos no verão, nós estamos nesse dezembro laranja, que é para prevenção mesmo do câncer de pele, porque apesar de nem todo mundo estar viajando como deveríamos ou gostaríamos, mas toma-se mais sol do que o habitual. Nós vamos falar exatamente desse assunto, né, doutora Natália? É isso aí. Mas antes da gente falar com a doutora Natália sobre câncer de pele, gente, nós vamos falar de uma coisa muito boa. Ceia de Natal. Você já pensou na sua ceia de Natal? O que você está preparando? E eu tenho um amigo muito querido, Renato Aguiar, que é assim, questão de festa, e tem há 30 anos ele trabalha com festas, com eventos. Acho que quem conhece o Renato sabe, eu acho ele o melhor do Brasil em questão de festa. Ele sabe o que ele faz. E ele lançou agora, chama Renato To Go. São comidinhas prontas, super fáceis de preparar em casa. Você mesmo pode preparar em casa, até eu consigo. E ele está vendendo essas comidinhas deles aqui em Matão, na Praça do Vinho com a Cláudia. E ele veio para Matão para lançar um prato especialmente para o Natal. Gente, eu fiz um vídeo, fomos lá, entrevistamos, filmamos com ele. É um bate-papo muito gostoso que você em casa vai amar. Marcão, coloca aí a nossa entrevista com o Renato. Foi muito bom. Gente, eu não disse que a gente ia ter uma matéria muito especial? Estamos hoje aqui com o Renato Aguiar, com a Cláudia, na Praça do Vinho, que é um lugar que eu estou amando frequentar. É tudo de bom. E hoje o Renato veio aqui lançar um prato para o final de ano. Ele tem várias coisas gostosas. Ele vai falar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do qual foi a liga que deu entre ele e essa Praça do Vinho. Eu sei que ele gostou muito do lugar, realmente o lugar é muito especial. Renato, é um prazer enorme estar recebendo você aqui no Bela Saúde. Muito bom ter você com a gente aqui. Que bom, Cris. Obrigado, Cristina. Obrigado, Cláudia. Foi uma surpresa quando eu cheguei aqui. Eu já tinha visto as fotos, a gente tem acompanhado todo o processo da montagem, né, do Renato Aguiar To Go aqui também presente, mas olha, de verdade eu fiquei assim, estou encantado com a loja, assim, é coisa de um bom gosto, né, e fora os produtos, já cheguei aqui fazendo minhas compras, que eu amo vinho branco, ela foi me dando todas as dicas de harmonização inclusive. Então é assim, é muito gostoso, tá? Em Matão é uma cidade onde tive inúmeras oportunidades de fazer várias festas aqui. E amigos, né? Exatamente, é isso que eu falo. E aí você faz clientes e amigos, né? Uma cidade que a gente entra e vem um monte de coisa na cabeça boa, né? Quantas histórias que já estivemos aqui. E não só daqui, clientes daqui fazendo fora também, no Brasil todo. Muito bom isso. E aí, Cláudia, como que tá essa Praça do Vinho hoje, recebendo o Renato? Sei que a gente vai ter coisas boas a gente apresentar. Vamos. Tá mais iluminada, né? Com essa presença maravilhosa. O Renato a gente acompanha já tem bastante tempo. E era um sonho conseguir trazer um pouquinho do Renato Aguiar aqui para a Praça do Vinho, que eu acho que abraça bem o nosso
a nossa história, né? o nosso segmento. E eu acho que Matão merecia algo de qualidade. E elas estão, outra coisa super, estou encantado com sua apresentação, porque eu até estava perguntando, já vamos marcar um rap outro dia aqui, com o pessoal de Ribeirão, trazer aqui para cá também. Que vocês montam os frios, os queijos, as coisas aqui também, para poder, um lugar super agradável, que tanto você pode curtir isso aqui, como levar para sua casa. Ah, sim. Não tem como você vir curtir e não fazer uma comprinha, né? Tudo em liga ali, né? Renato, e assim, fala um pouquinho como que é esse novo trabalho seu. Eu sei que você está com muitas lojas no Brasil todo, esse livro maravilhoso. Fala um pouco da trajetória. Primeiro que assim, todo mundo pergunta, né, se isso é um processo do Renato Aguiar to Go de pós-pandemia. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma empresa há 30 anos, né, onde eu comecei, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi um kit de emmental com damasco. Então, assim, que isso está retratado de novo nesse kit aí no Renato Aguiar to Go. E foi um ciclo, né, de 30 anos de muitas festas, muita coisa, e eu tinha acabado de completar esse ano, em março, 30 anos de carreira, que eu lancei esse livro, que realmente está muito bacana, que é um livro de histórias. Então eu conto tudo sobre festas, tem festa de casamento de 15 anos, várias histórias, meu começo, né, como eu comecei minha carreira. Então, estudando em Londres, que eu trabalhei com o Stefano Lazarides, eu fui mordomo de uma excelência na área da ópera, design de ópera, e eu aprendi muito. Era uma pessoa extremamente sofisticada, que pedia para eu comprar, olha, você vai comprar o presunto cru, fatiado, curado no mel, no açougue de uns suíços. E eu quero o café das Montanhas Azuis da Jamaica. Meu então, Deus. assim, são coisas que eu digo que foi muito importante. Eu tinha 24 anos na época. Esse aprendizado nisso. Trabalhei no Mandarim, que é hoje no Hyde Park, que é um dos melhores hotéis de Londres, continua sendo. E tive o prazer de servir Diana, Charles, Princesa Anne, enfim, Pavarotti, inúmeras celebridades durante o tempo que eu trabalhando lá, porque é um dos melhores caterings da Inglaterra, quiçás do mundo, né? E a gente trouxe toda essa bagagem, tem cultivado isso nesses 30 anos, fazendo festas ao longo do Brasil inteiro. E há 1 ano e meio atrás, a gente resolveu que, olha, peraí, é hora de... Muita gente queria, faz uma torta para mim, faz um kit, mas eu não podia parar a produção disso. Então a gente criou um outro segmento na época, já que era o Renato Aguiar to Go. Então esse produto estava pronto. Logicamente, com essa fase aí que todo mundo ficou mais em casa, não sei o quê, o negócio deu um boom danado. A gente está hoje em 180 cidades, já temos entrega nessas cidades, com várias lojas. Loja própria, a gente tem 2 em Ribeirão Preto, e depois temos uma loja em São Paulo, também na Alameda Tietê, no Jardins, que é um sucesso a loja. E esses pontos de venda, assim como aqui na Praça do Vinho, que a gente tem o Renato Aguiar to Go. E o Renato, gente, ele escolhe os lugares, né? A Praça do Vinho, ele escolhe os lugares, ele tem todo esse cuidado, o perfil exatamente, dele. É tudo, tem que ter a cara do Renato, né? Sim. E realmente, eu falei, Cláudia, realmente tem aqui o perfil do E é muito gostoso, cheguei aqui, me deparei, então assim, o nosso laranja, onde você enxergar uma geladeira, um freezer que tem a cor laranja, é o nosso produto. Tá bem? Vai ter muito A gente sucesso. cuidou muito além de ser um produto de excelente qualidade, um produto que tem um custo-benefício interessante, uma questão de porcionamento, né? Hoje até a gente estava falando sobre o Petit Brie. É uma coisa tão bacana, porque você está em 2 casais, eu odeio aquela coisa que sobra, que fica. Então, assim, pra você ter opções de variedades, né? Sim. Então, você esquenta um Petit Brie, depois você manda fatiar uns frios gostosos para comer um parma com figo. Depois você pode ter uma massa. O pão de calabresa, que é um sucesso nacional, é assim... eu recebo telefonemas e inbox de Instagram o dia todo, assim, gente do Brasil inteiro querendo que manda para o Acre, para Santa Catarina, para vários estados, pedindo, né? Então a gente, lógico, tem uma questão de logística, mas a gente já chegou, o Centro-Oeste está indo super bem, então a gente chega, o Sul também, Paraná, enfim, está indo muito bem. Assim como Matão, né? Não, felicíssima, né, em conseguir trazer para Matão algo tão
bacana quanto a marca Renato Aguiar. Fora o sabor, que é maravilhoso, né? E a Cláudia também, ela tem todo esse cuidado. Você percebeu que tudo que ela coloca aqui é uma coisa diferenciada, ela tem todo esse cuidado, ela é muito detalhista. Tudo que ela tô encantado com tudo. Tudo que ela põe aqui é coisa detalhes, boa. É muito. Você sabe que... E o que eu percebo, essa coisa do empório, que é muito importante, realmente, por exemplo, chega em vinho. Vinho é um assunto que é interminável, né? Então, assim, eu sempre brinco, me preocupo com essas pessoas que, eu entendo muito de vinho. É difícil você entender muito de vinho, porque muda muito, complexo. Mas o que eu percebo, senão se você chegar, tem esse vinho aqui de 95, mas tem de 350. Então, assim, você saber uma pessoa que possa te vender com segurança, que não é ela quer vender o mais caro, ela quer vender aquilo que você quer para o momento. Sim, mesmo porque às vezes o rótulo mais caro não agrada o paladar, a pessoa não está preparada para receber esse paladar desse vinho mais persistente em boca, um corpo mais intenso. Então, a gente tem que realmente entender um pouco o perfil para poder... Exato. Outra coisa, tem vinho que se não abrir no decanter não vai funcionar de forma alguma, né? E outra, tem vinho para tomar A2, A4 e A26. Exatamente. Então, assim, você também tem que ter essa... Eu gosto muito. Falou, olha, esse vinho branco aqui, vai receber 30 pessoas, então como é que... Eu não quero gastar um monte num vinho branco para isso, ou um rosé para tomar na piscina, que você sabe que você vai ter um consumo grande. Então, assim, é muito importante você ter essa daí. Estou encantado com o suco, já estou levando para casa também, que eu amo esse suco, eu descobri que tem isso é maravilhoso. E você falou uma coisa muito interessante, Renato, que eu acho que é até bom utilizar. O pessoal, eu vejo pelo escudo ali, que toma vinho durante o dia na piscina, até na qual nós comentamos aqui. E o brasileiro tem esse preconceito. Não, piscina tem que ser só cerveja. E não é assim, né? Você pode tomar um vinho branco, até um vinho tinto, dependendo. Lógico. Porque é a cultura. Eu acho que saber apreciar um vinho, independente do valor, saber apreciar, não tem horário. Assim, não tem. Não, e hoje a gente consegue inserir vários rótulos de vinhos rosés, principalmente os rosés da Provence, que estão super em alta. Super em alta. O brasileiro descobriu, né, essa coisa, o vinho rosé, o melhor rosé que existe realmente é da Provence. Sim. E nós conseguimos, né, entender isso, e cada dia mais. Eu falo que eu amo champanhe, acho que champanhe é champanhe. Os espumantes nacionais estão cada dia melhores, né? Assim, então é uma coisa que hoje até a gente vai degustar uma cava, espanhol, uma cava. Uma cava que eu também acho muito de extrema qualidade, é o Cordonil, né? Isso. E isso a gente sempre usou muito em festa, é um espumante que vai muito bem para festa, para volumes, enfim. E temos aí, né, Moët e Vieux Clicquot. Aliás, eu tenho uma história muito boa de Moët, eu fui várias vezes para a França a convite da Moët, mas uma delas foi inexplicável. Eu fui recebido pelo Ernest Moët, no Petit Palais. E ele fez um almoço para mim, gente, que era assim, a cada prato mudava-se a sala e aí mudava-se as cores das flores de acordo com o tom do champanhe. Nossa! Olha, essa moda pega? Então, a gente vai ter que dar uma elaborada aqui na praça, né? Muito interessante. Mas a espumante, a champanhe, é uma escolha que nunca tem erro. Você pode servi-la do início ao fim, que ela acomoda bem uma recepção, comporta pratos leves ou mais pesados, porque ela limpa bem o paladar. E champanhe é sempre bem-vinda, né? E agora, para essa abertura de época de final de ano, a gente não poderia ter uma escolha melhor do que as espumantes, as champanhes, para receber os parentes, agora em pequenas recepções. Mas são... Eu digo que esse final de ano, aliás, hoje a gente vai contar um pouquinho, vou mostrar 2 produtos. Isso daqui é totalmente assim, pré-lançamento. Que uma é a nossa bola de Natal, que tá demais. Se você puder passar para mim então, aqui. Só um minuto. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Renato vai mostrar os pratos que eu já mostro para vocês. Lançamento, essa bola de chocolate também, que tá dando água na boca. Você encontra aqui na Praça do Vinho. Um rápido intervalo, voltamos já. Não saiam daí. Clínica
Anatomy traz o que há de mais moderno em fisioterapia nas áreas de reabilitação ortopédica e esportiva. Desenvolve um trabalho diferenciado para a prevenção de lesões e dores em geral, com uma estrutura completa e diversificada, com estúdio de pilates, piscina aquecida para hidroterapia, salas climatizadas e equipadas com atendimentos individualizados, osteopatia, academia para musculação terapêutica, orientados por um fisioterapeuta. E acaba de inaugurar uma área de atendimento à saúde da mulher, com tratamento de incontinência urinária, acompanhamento de gestantes, entre outros. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e do bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo o melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta com o Renato Aguiar e com a Cláudia aqui na Praça do Vinho. Agora o Renato vai dar uma super dica de prato para as festas de finais de ano. Gente, você que está em casa, está pensando o que eu vou servir. A Cláudia tem muita coisa do Renato aqui, vale a pena dar uma passadinha para você conhecer. Vamos voltar com o Renato, que é esse prato maravilhoso, tá? Gente, um cheirinho bom, eu amo essência, um cheirinho bom. Tá tudo de bom esse prato aqui. Vamos ver com o Renato o que é isso aqui. Renato? Então, pode hoje falar. a gente está aqui, é muito gostoso estar aqui com vocês, lançando nessa noite o nosso menu de Natal. Então, assim, eu tenho falado que não só Natal, Réveillon, esse ano, as pessoas estão mais emotivas, elas querem se encontrar em pequenos grupos. Sim. Então, assim, eu estou tendo muito pedido para... Então, olha, dia 10 vou reunir com meia dúzia de amigas, dia 15... Então, assim, o Natal, esse ano, ele se estendeu, ele não está exatamente no dia 24 e 25. São várias oportunidades, que inclusive aqui é um lugar super bacana para você fazer um encontro aí com meia dúzia de pessoas, para você poder degustar, inclusive, as nossas delícias do Renato Aguiar To Go. E hoje eu estou lançando para vocês, esse é o filé de lombo Wellington, tá? Então é um filé de lombo em croûte, na massa folhada, e ele vai recheado com uma farofa de ameixas, sabe, com uma pasta. É muito gostoso, gente, tá super macio, super suculento. E é um prato que ele volta, então você vai colocar uns minutinhos no micro-ondas, depois você vai colocar 15 minutos no forno e ele fica perfeito. E vai super bem com uma salada verde, figos, né? Ele vai muito bem com figo também grelhado. Mas, Renato, eu fiquei impressionada com o tempo rápido que você falou que é muito prático. Muito prático. Quanto que é o tempo de micro-ondas? Então, na verdade, ele existe assim, a forma correta, mais fácil é você deixar, por exemplo, você vai usar amanhã, então você passa ele para a geladeira, do freezer para a geladeira, e no dia seguinte você vai colocar ele de 20 minutos a meia hora no forno. Tá? Agora, se ele não tiver descongelado, porque isso acontece também, às vezes a gente resolve falar, nossa, vou receber umas pessoas tipo agora. Então você pode colocar 5 minutinhos no micro-ondas e depois você vai colocar aí 15 de forno. É muito rápido. Muito prático, muito prático. Olha, para você assim, que não tem aquele tempo todo para preparar, é muito prático. E depois eu vou cortar para vocês para a gente ver aqui como é que vai ser. E é um prato assinado por Renato. E isso daqui é um pré-lançamento, gente, que é um sucesso. É a nossa bola de chocolate com marshmallow, é a bola de Natal, Renato Aguiar To Go. E é um presente, né? É um presente, sabe? Super delicado já para você visitar alguém nessa época e levar um carinho da Praça do Vinho com Renato Aguiar To Go. Bem elegante. Vou cortar para vocês esse marshmallow incrível que tá. E Renato, fala um pouquinho sobre a harmonização com esse prato, lembrando que são datas festivas. Eu vou pedir a sua dica, ela separou já, eu pedi para ela separar. Eu separei algumas coisas, mas a gente sabe que a nossa preferência é sempre as espumantes e as champanhes, Vamos né? experimentar esse espumante, Vamos. esse cordonil, que eu acho que vai super bem aí com o nosso lombo Wellington. Principalmente por ser um lombo, a espumante ela harmoniza bem, até para limpar o palato, não é uma carne tão forte, então ela limpa o paladar para receber bem. E todo mundo tem essa dúvida, né, que eu acho que eu digo que é muito importante. Sempre essa coisa da harmonização, primeiro pensar em alguma coisa, por exemplo, você não vai tomar um vinho branco
super frutoso e comer alguma coisa com gorgonzola. Exatamente. Que aí realmente vai matar. Então, assim, tem uma coisa de bom senso também, sim, né? sim. Eu percebo isso, que o importante, eu acho que temperatura, a gente é muito ligado nisso. Para mim, espumante tem que estar super gelado. Né? O vinho branco e o rosé, ele está gelado também, mas você não pode deixar na mesma temperatura, senão ele vai perder, né? Um pouco o sabor aí. E os tintos, né? Para quem consegue ter cave em casa, enfim, porque também nós no interior de São Paulo... Não temos o clima para deixar degustar essa um coisa, tinto ambiente. Né? Essa coisa ambiente. Mas também muita gente às vezes acaba gelando isso demais e perdendo isso. A Cláudia vai dar todas as dicas para você realmente, quando vier o aqui. vinho tinto ele tem sempre que estar Gente, numa um temperatura brinde, ideal. então, né? Um brinde. Um brinde à Praça do Vinho, um brinde ao Bela Saúde, muita paz, saúde para todo mundo que está nos assistindo, né, Renato? Dá um Obrigado, beijo Cristina, pessoal que está nos assistindo lá convidado aqui nesse programa incrível e que todo mundo aqui de Matão e da região está podendo acompanhar. Um brinde. Um brinde. Gente, estamos de volta. Não falei que vocês iam gostar? Renato, muito obrigada pela sua participação no Bela Saúde. Cláudia, um beijo grande. E esse prato que o Renato lançou agora, que vocês ouviram, que estava delicioso, você encontra na Praça do Vinho. Gente, vão lá. E mesmo aquele chocolate também, lá na Praça do Vinho tem. Agora nós vamos voltar com a doutora Natália aqui. Mas antes de falar com a doutora Natália, eu até quero agradecer ao Beto Garcia, que ele nos cedeu um vídeo muito bom sobre o câncer de pele. Vamos dar uma olhadinha? O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos de câncer de pele. O tipo mais comum, o câncer da pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. Existem vários tipos de câncer de pele e essa doença pode matar. Assim como outros tipos de câncer, o câncer de pele, se detectado no início, pode ser curado, mas é preciso estar atento. O câncer de pele, se não tratado, pode levar à morte. Doutora, o que causa o câncer de pele? Tem alguma pinta na pele, nós vimos o vídeo ali, que chama mais atenção? Bom, gente, então câncer é uma doença multifatorial, né? O câncer de pele, basicamente, o principal causador, o principal agente externo que está associado com o desenvolvimento de câncer de pele é a radiação solar. Existe uma predisposição genética e esses indivíduos predispostos, então, vão desenvolver, uma vez expostos à luz solar, mais facilmente os diversos tipos de câncer de pele. E, doutora Natália, esse câncer, no caso, tem a ver com etnia, com coisa, vamos supor, qualquer pessoa, a mesma incidência de câncer na cor de pele, não tem diferença? Não, é assim. O que acontece, Cris? O que define a cor da nossa pele é a melanina, a quantidade de melanina que a gente tem. De acordo com essa quantidade de melanina, a gente classifica as pessoas em fototipos. As pessoas de olhos claros, pessoas ruivas, elas têm menos melanina na pele. Pessoas negras têm uma quantidade maior de melanina na pele, e aí você vai fazendo, então, um escalonamento. O que a melanina faz? Ela confere uma proteção contra a radiação solar. Ou seja, pessoas de olhos claros, pessoas de pele muito clara, pessoas ruivas, elas têm menos melanina.
consequentemente, elas têm menor proteção contra a radiação solar. Pessoas negras têm uma proteção maior, mas isso não significa que pessoas negras não vão ter câncer de pele. Em especial, a gente chama atenção aqui para o melanoma, que é um tipo de câncer de pele que as células envolvidas são as células justamente que produzem o pigmento na pele. E existe um caso super famoso, né, que é o caso do Bob Marley, que morreu por um melanoma na unha, um melanoma ungueal, que é um tipo extremamente raro, mas um tipo que a gente tem que ter uma atenção uma atenção bem significativa. Então, todos devem usar filtro solar. Todos devem usar filtro solar. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Vou falar um pouquinho sobre filtro solar também. Voltamos já já. Não saiam daí. Dedicação e carinho ao seu trabalho. Esse é o segredo do sucesso da Farmácia Raízes desde 1990. Na Raízes, você encontra o presente ideal para todas as ocasiões. São presentes artesanais, personalizados e muito criativos. Uma linha completa de produtos infantis, linha masculina, óleos essenciais e chás com canecas personalizadas. As farmacêuticas da Raízes elaboraram um protocolo de atendimento e de trabalho para garantir a segurança e minimizar os riscos de contaminação dos clientes e funcionários. Um dos itens de segurança é a disponibilização de totens de álcool gel 70% nas entradas da farmácia, seguindo o protocolo de distanciamento de um modo seguro para um atendimento personalizado e individual. A Raízes produz fórmulas como dermocosméticos, cápsulas, sachês, medicamentos e suplementos nutricionais, com um controle rigoroso de matéria-prima, com fornecedores qualificados para que seu medicamento manipulado chegue até você, cliente Raízes, com a mais alta qualidade. Estamos de volta com a conversa com a doutora Natália, mas antes de voltar à conversa com a doutora Natália sobre câncer de pele, agora eu vou falar com vocês como farmacêutica da Raízes. Esquece a Cristina que está apresentando, vai falar a Cristina, farmacêutica da Raízes, um pouquinho sobre o filtro solar, porque eu percebo que, gente, é uma coisa que todo mundo sabe que tem que usar. Isso é uma coisa que está na cabeça de todo mundo. Tenho que usar filtro solar. Mas você sabe o que é o que está escrito? Você sabe o rótulo? Você sabe ler um rótulo de um filtro solar? Então, eu vou falar um pouquinho do que é o filtro solar, parte técnica, como farmacêutica. Então, nós temos a radiação, né, do sol, a radiação ultravioleta, e tem os raios. Eu vou ser bem rapidinho, viu, gente? Vai ter o raio UVB, que é de burning, que significa, esse B é de queimar, de ardência, de queimadura, que é o que causa câncer. Esse raio, ele penetra na pele nossa mais superficial. Sabe aquela sensação de quando você vai na praia, se arrepende amargamente, você fala, o que eu estou fazendo aí, que você não consegue mais nem colocar roupa, camiseta, está tudo ardendo? Então, esse é o raio UVB. E tem o raio UVA, que é aging, que é de envelhecimento, para você nunca mais esquecer, que é realmente, ele penetra um pouquinho mais profundo na nossa pele, que ele é responsável por destruir a matriz do colágeno, dar aquela hiperpigmentação, que deixa a pele escura. Tá? Esse é o UVA. E tem os raios UVC, que, teoricamente, por enquanto, não chegam até nós, pela camada de ozônio, que já bloqueia lá em cima. Tá? Então, esses são os 3 tipos de radiação que a nossa pele vai sofrer. E tem também a luz visível, que é a luz de celular, a luz do computador. Essa é outro tipo também de luz que também pode alterar também a nossa pele. Tá? E que, quando você vai comprar um filtro solar, o que existe hoje no mercado? Geralmente, divide em 2. O filtro físico e um filtro químico. Aí eu coloquei um exemplo de um filtro da Raízes, tá? O 50, que é o que eu mais gosto. Um filtro físico e um filtro químico. O físico, geralmente, ele é o inorgânico, considerado mineral. Ele vai dióxido de titânio
e óxido de zinco. São 2 minerais, tá? Então, quando você encontrar um físico, que está muito na moda agora de usar filtro mineral, ele é composto desses 2 tipos de minerais. Ele realmente dá menos alergia, ele é muito usado para criança, ele é mais estável, e é como se fizesse uma barreira de tijolo na sua pele, então os raios batem e já refletem, entendeu? Então, ele é muito usado em criança. Só que ele é um pouquinho assim, mais grudento, ele deixa tipo um rastro, que a gente fala, uma marca branca, porque ele é mais grosso. A gente, na praia, vocês vão ver, muito surfista usa esse tipo de filtro solar, porque ele é mais estável, então você não tem que ficar repondo tão rapidinho, ele fica mais tempo na sua pele. Tá? Então, ele é muito usado por isso e realmente dá menos alergia. Então, esse é o filtro físico inorgânico mineral. E tem o filtro químico, que é o orgânico, que é considerado não mineral. Ele realmente, eu acho que ele é mais, eu diria, elegante, porque ele é mais fino, então você pode adicionar outros componentes, antioxidante, que é muito importante ter a presença dele no filtro. Agora, quando você olha lá no filtro, tem escrito FPS, vamos supor, no caso, FPS 50. Isso daí a gente só está referindo a UVB, só está protegendo do UVB, da radiação UVB, que é aquela que é responsável pelo câncer, que deixa a pele ardendo. Mas, Cristina, o que vai proteger da radiação UVA? Aí seria PPD. Tá? Então, quando você olhar num filtro, geralmente coloca assim FPUVA, que seria fator de proteção ultravioleta UA, ou só está colocado PPD, o número, ou tem um monte de maisinhos, tudo isso daí é relação à proteção do UVA. Agora, fala para mim, Cristina, mas se o fator 50, então, se eu estou usando um fator 50 e se eu vou passar o 100, eu vou estar muito mais protegido? Aí tem 2 lados. Na verdade, quando a gente fala em FPS, a gente está falando do UVB, a gente está falando de tempo. É o tanto de tempo que você vai ficar exposta ao sol e a sua pele não vai queimar. Então, vamos supor, uma pessoa de pele mais branquinha, se ela ficar 5 minutos no sol, ela já fica vermelha, ela queima. Se ela passar um fator de proteção 30, significa que ela pode ficar 30 vezes mais, então 30 vezes aqueles 5 minutos, exposta sem se queimar. Então, quando a gente fala em FPS, a gente está falando em tempo, não em eficácia. Então, um filtro solar, o que é a eficácia do filtro? Você imagina uma peneira em cima de você, cheia de buraquinho. Então, vamos supor, o filtro solar FPS 30, 96, ele consegue fechar 96% daquela peneira. Então, vai passar uns 4%. Aí, quando você vai para um filtro solar 50, que você pode ficar 50 vezes mais no sol sem se queimar, ele vai fechar aqueles buraquinhos em 98%. Então, a eficácia de um filtro do 30 para o 50, o 100, ele vai fechar 99%. Então, a eficácia de um filtro não muda muito. O que muda é o tempo que você pode ficar em exposição. Tanto que, na Europa, você não pode colocar que um filtro ele tem fator de proteção 100. Por que lá eles fazem isso? Porque uma pessoa vai comprar um filtro solar de fator 100 e acha que está super protegida e não vai retocar. Então, lá, quando você vai comprar um filtro solar, ele vai colocar um 50 mais. Ele protege 50 para cima, mas ele não deixa colocar. Até porque um filtro 100 é muito mais caro que um filtro 50. E se a pessoa retocar realmente 2 em 2 horas, talvez o filtro 50 já seja o necessário, não precise ir para o 100. Só que tem um outro lado, que o brasileiro passa muito pouco filtro solar. Então, talvez, se ele realmente passar um filtro solar 100, com aquela pouca quantidade que ele é acostumado, então ele realmente vai estar protegendo mais. Tá? Agora, quando você comprar um filtro, tem que ter o fator de proteção do UVA. No Brasil, é lei.
todo filtro solar tem que ter um fator de proteção também do VA. Então, se você está comprando um filtro solar aqui, se ele for protetor solar, ele vai ter lá o VA. Isso é lei no Brasil. Então, realmente vai ter. E tem que ser 1/3, pelo menos, do fator do FPS. Então, se o fator FPS for 30, tem que ter pelo menos 10 de UVA. Na minha opinião, um filtro solar bom, ele tem que ser híbrido. O que é um filtro solar híbrido? Ele tem que ter componentes químicos junto com componentes físicos, além de ter antioxidantes, tudo. Então, no meu parecer, eu acho que um filtro solar bom é aquele que mistura as duas, químico e físico. Mas, vamos falar agora com a doutora Natália, né, voltando a falar de filtro solar, né, doutora Natália, a senhora sempre recomenda, como que a senhora prescreve, a doutora prescreve o filtro solar para os pacientes? Eu falo assim, que um filtro solar bom é aquele filtro solar com o qual você se adapta. Entendeu? É importante, em primeiro lugar, hoje em dia, a Cris explicou várias coisas aí do filtro solar e tal. Hoje em dia, no mercado, a gente tem uma gama gigantesca de filtros que variam em fatores de proteção, em textura, em componentes associados, em cor, em não cor. Então, assim, quando o paciente chega e pergunta para mim, doutora, qual é o melhor filtro solar? O melhor filtro solar é aquele com o qual você se adapta. Por exemplo, a minha pele é oleosa, mas eu não gosto de um filtro solar que seja extremamente seco. A questão do toque importa, o tanto de cobertura que tem cor, não tem cor. Hoje em dia, o que existe de necessidade é que você tenha um fator de proteção que seja maior do que 30, para que ele seja eficaz em termos de proteção contra câncer de pele. Quanto mais alto o fator, melhor, tá? Então, assim, você se adaptou, você gostou da textura, você gostou, tem cor, não tem cor, você gostou, tem cheiro, não tem cheiro. Coloca isso na sua rotina, hábito. Escovou o dente, olha para o filtro solar, está na hora de reaplicar. De manhã, passou, na hora do almoço, reaplica. Vai se expor muitas vezes ao sol, reaplica. Além disso, hoje em dia, além do filtro solar em si, por exemplo, essa é uma época, né? Criança, piscina, sol, a gente se expõe mais. Até, não só com crianças, mas às vezes com atletas. O meu marido detesta ficar passando um monte de filtro solar. Hoje em dia a gente tem as roupas também com tecido de proteção para criança, eu acho sensacional. Mesmo para a gente, chapéu, não esquecer de alguns acessórios, alguns detalhes, porque às vezes a gente fala assim, não, filtro solar. Tá ótimo, estou protegido. E bora para o sol. E esquece do restante, né? Então, a gente tem que ter atenção. Tudo isso que a Cris falou, de fator de proteção, de PPD, é importante pensar o seguinte, gente. Tudo isso que vem no rótulo foi feito com condições ideais, testado numa espessura X, numa quantidade Y de proteção solar, num nível de radiação igual, uniforme, coisas que a gente não consegue reproduzir na vida real. Então, o fator de proteção você tem que puxar um pouco para menos. Quando você compra um 30, você tem que pensar, eu não vou passar a quantidade ideal, eu não estou exposto à condição ideal, eu não vou reaplicar como eu deveria, então eu não estou protegido nesse fator. Eu tenho que ter isso em mente, tá? Por isso que eu recomendo. Quanto mais alto, melhor. O que você se adaptar, quanto mais alto o fator de proteção, melhor. E hoje, o fator, até é interessante a gente lembrar que a gente acha que a parte que hoje está muito na moda usar o filtro solar. Na verdade, gente, protetor solar é roupa, é óculos, é tudo. E o filtro solar está dentro dos protetores solares, ele faz parte, né? Mas hoje o filtro solar com cor é muito bom, porque, na verdade, ele protege contra essa luz visível. Exato. Que é por causa do óxido de ferro, né? Ele protege contra a luz visível, que os outros protetores, se não tiver cor, eles não protegem, porque essa luz visível ela só vai ter que ter uma barreira, e aonde entra a cor, que ele é um óxido de ferro, que ele é um pigmento, e ele protege contra essa luz visível. Tanto que, se você não tem, porque você não gosta, você pode colocar o filtro, né, doutora, e colocar um pozinho, passar uma base por cima, um pó, que tem aquele pigmento que você já vai estar protegido contra essa luz de celular, essa luz do computador. E aí, para as duas? Pele clara, morena ou escura, todo mundo tem que usar filtro solar? E, dependendo dessa cor de pele, a incidência de câncer é maior ou menor?
A pergunta dupla aí. Pode responder, doutora. Eu só falo do filtro. Bom, gente, então, de acordo com o fototipo, a incidência muda sim. Pacientes de pele mais clara, eu vou só adiantar uma coisa aqui, falar alguma coisa, não sei se vai ser uma pergunta ou não, mas vamos voltar um pouquinho e explicar sobre os tipos de câncer de pele. Hoje, a gente separa os cânceres de pele em dois grupos grandes. Os cânceres de pele que são melanoma e os cânceres de pele que são não melanoma. Todos eles estão implicados com exposição solar. Os cânceres de pele, que são melanoma, quando você tem uma exposição aguda, sabe aquela coisa que a Cris falou? Eu fiquei no sol, ardeu, nossa, queimou, tive uma queimadura. Gente, se você teve algum episódio desse, você aumentou a sua chance de desenvolver um câncer de pele do tipo melanoma. A curto e a longo prazo, né? Exato. Agora, se você, por exemplo, eu trabalho no sol há não sei quantos anos, aquele pessoal mais antigo, descendentes de italianos, né, que trabalharam muito tempo em lavoura, você vê, é muito nítido. A hora que o paciente tira a roupa para você examinar, você vê que todas as áreas que ficaram cronicamente expostas ao sol são os locais onde você vai procurar os cânceres de pele do tipo não melanoma. Dentre os cânceres de pele do tipo não melanoma, a gente tem o basocelular e o espinocelular. Felizmente, esses são os tipos mais comuns. E aí, as pessoas que em longo prazo tiveram uma exposição grande à radiação solar e que têm a pele clara, estão mais predispostas a desenvolver os cânceres de pele do tipo melanoma. Pacientes de pele mais escura, pacientes negros, eles têm a menor chance de desenvolver esse tipo de câncer de pele, sim, por conta da melanina, que é o que dá a nossa proteção contra a radiação solar. O de pele negra desenvolve muito na mão, né? Eu vi um trabalho que é muito na mão, na sola do pé, né? Aí a gente está falando de melanoma. Então, assim, a gente tem que procurar, né, o câncer de pele. A mais comum são nas áreas que são fotoexpostas mesmo, né, que são as áreas que ficam expostas ao sol cronicamente, mas os cânceres de pele do tipo melanoma, eles podem aparecer em qualquer lugar do corpo. E aí é importante a gente pensar que a pele é o tecido que está recobrindo todo o nosso corpo, inclusive as mucosas fazem parte disso. Então, procurar conhecer o nosso corpo e procurar, para as mulheres ginecologista, existem casos de câncer de pele na mucosa vaginal, existem casos de câncer de pele na planta dos pés, existem casos de câncer de pele na mucosa oral, existem casos de câncer de pele até nos olhos, entendeu? Sim. Então, assim, tem que ter cuidado, tem que sempre ter em mente quais são os sinais de alerta, né, para o câncer de pele. De tudo isso que nós estamos procurando, as formas que a gente tem, como é que a gente faz o diagnóstico? Bom, o diagnóstico do câncer... Primeiro, a gente tem uma suspeita clínica, né? Um médico especialista, ele consegue, com o uso de uma lente de aumento, que é um dermatoscópio, fazer um primeiro diagnóstico de uma lesão possível de câncer de pele. Alguns casos, a gente, com experiência, a gente bate o olho, a gente tem praticamente certeza de que aquilo se trata de um câncer de pele. Mas o diagnóstico definitivo é feito de que forma? Com uma biópsia. Pode ser feita retirando toda a lesão ou retirando uma parte da lesão para mandar para o laboratório para a patologia analisar essas células. Perfeito. E uma vez diagnosticado, quais são as formas de tratamento? Felizmente, a maioria dos cânceres de pele diagnosticados precocemente, eles podem ser tratados de maneira cirúrgica, ou seja, você retira a lesão completamente, manda para análise, manda para patologia. Se a lesão foi completamente retirada, você considera que aquele câncer está curado. Isso para cânceres de pele não melanoma. Câncer de pele do tipo melanoma depende de alguns índices que aferem o tamanho, a extensão e a profundidade da lesão. Lesões que são mais superficiais, lesões iniciais, têm 90% de chance de cura dessa forma. Mas tem algumas lesões
têm um tempo de evolução muitas vezes já maior e que acometem camadas mais profundas da pele e que podem acometer não só essas camadas, mas outros tecidos. Já pegam gânglios e já podem dar metástases à distância. Aí a gente precisa lançar mão, eventualmente, de uma radioterapia, de uma quimioterapia, tratamentos mais específicos de acordo com os órgãos-alvo que foram acometidos. E depois que a pessoa tratou, pode voltar? Bom, se a gente partir do pressuposto, os cânceres de pele que são não melanoma. Se a gente partir do pressuposto que aquele fator que predispôs aquela pessoa a desenvolver o câncer de pele, que foi a radiação solar crônica, a gente tem uma extensão grande de tecido que foi lesada. Então, essa a gente chama de uma pele fotodanificada. Essa é uma pele que possivelmente tem chance de desenvolver novamente um câncer de pele. Não significa que aquele câncer vai voltar. A gente vigia a cicatriz, porque algumas vezes, apesar da lesão ter sido completamente retirada, o câncer pode recidivar. Às vezes, sobra uma área, um campo de cancerização, que a gente fala. Ou então, os cânceres de pele do tipo melanoma, que aí a gente já tem uma predisposição genética maior. Principalmente se o paciente tem outras pintas, outros nervos, a gente tem que ficar atento, porque ele pode vir a desenvolver outras lesões, um melanoma novamente. Então, lembrar que, graças a Deus, 95% são não melanomas, 5% é que se encaixa nisso, e a detecção precoce salva vidas, né? Lembrar que isso pode ser altamente invasivo, não é uma manchinha. Qual que é a porcentagem de cura de um câncer de pele? Depende, Cris, depende do tipo, né? O carcinoma basocelular, apesar dele ser, o crescimento dele basicamente é no local, que é o tipo mais comum, felizmente, e a gente consegue curar, a gente vê pacientes que desenvolvem esse câncer ao longo de anos, ficam lá com aquela lesão, aquilo era uma manchinha, era uma bolinha e foi ficando e eu não procurei, parecia que era uma espinha que não cicatrizou e fica lá anos e anos a fio. Uma vez retirada a lesão, a maioria dos casos está tratado e acabou. A chance de cura é total, 100%. Agora, os carcinomas espinocelulares, que são um outro tipo de câncer não melanoma, também, que dividem aí a prevalência e incidência com o basocelular, ele já tem uma agressividade um pouco maior. Então, se você deixa aquela lesão ficar lá muito tempo de evolução, pode ser que mesmo você fazendo a retirada, esse tipo de câncer pode dar metástase à distância. Então, você vai ter que vigiar esse paciente, dependendo da extensão do tempo de evolução da lesão, período mais prolongado. Pacientes com câncer de pele melanoma detectado precocemente, 90% de chance de cura total. Que doutora, é maravilhoso, né? Eu sou todinha pintada, gente, tá vendo? Todinha pintada. Isso daí é muito sol. Mostrar que realmente o sol tem efeito cumulativo, né, doutora? É muito sol, que eu sempre amei sol, não esconde ninguém. Eu acho que a energia é tudo. Hoje eu tenho uma consciência que eu tomei sol demais. Graças a Deus. Até aqui, amém. Até aqui não tive problema nenhum. Muitas pintas, mas isso é um exagero do sol. Mas mesmo assim, as pessoas acham que, mas isso não é câncer, não tem problema. Tem que procurar mostrar para a doutora, né? As pintas da doutora, como eu vou lá mostrar, né? Doutora, para a gente gravar bem, eu me lembro bem, desde a época da faculdade, aquela regrinha do ABCDE, que acho que dá para gravar, como a Cris mostrou do B. Burney e do A, idade. Eu acho que é interessante a gente falar dessas características, porque a pessoa em casa, nem todo mundo tem acesso fácil à procura médica, tal. Olha, uma pinta, ela é ruim, ela é boa, como é que é? Então, acho que é importante a gente frisar o que tem uma mancha, uma pinta, uma lesão, vamos chamar assim, que chama atenção para, sim, isso não é bom, ou isso pode ser uma coisa boa. Bom, em primeiro lugar, então, a pessoa tem que se conhecer, né? Ela tem que se observar. Você notou alguma coisa que mudou? Procura um médico, procura um especialista, procura um dermatologista. Essa regra do ABCDE é o seguinte, é uma regra que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, que o pessoal divulga muito, no sentido de que as pessoas entendam e conheçam suas lesões e, mediante essa regrinha mnemônica, procurem algumas coisas que possam ser sinais de alerta. O A
é de assimetria. Lesões assimétricas são lesões suspeitas. O B, de bordas. Lesões com bordas irregulares são lesões suspeitas. O C é de cor. Lesões que têm mais de uma cor são lesões suspeitas. O D é de dimensão. Lesões com mais de 6 milímetros de diâmetro devem ser analisadas. E o E é de evolução, ou seja, aquela lesão mudou. É aí que entra você se conhecer. Então, assim, essa pinta sempre foi de uma cor só. Começou a ficar esquisita, começou a clarear. Essa pinta era de um tamanho X. Começou a aumentar. Essa pinta não tinha um rabinho aqui, começou a crescer para um lado diferente. Essa pinta não sangrava. Essa lesão começou a me coçar. Essa lesão começou a me arder. Ela evoluiu, ela mudou. É hora de procurar um dermatologista. Perfeito. Bom, o papo está muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo, onde voltamos já. Voltamos com o sorteio da Raiz, aquelas 2 taças lindas recheadas de sabonete, que a doutora vai sortear. Hoje 2 pessoas vão ganhar. Voltamos já. Não saiam daí. Para mim, o balé fitness é a primeira atividade física que eu não me sinto obrigada em fazer. Eu fico ansiosa esperando a aula chegar. Eu sempre amei a dança e tenho necessidade da atividade física. E descobrir que eu podia juntar os dois foi muito gratificante. A primeira diferença que eu senti foi o corpo. É simplesmente pelo fato de, em poucas aulas, a tonificação de perna foi absurda. E também postura. Eu trabalho muito tempo sentada e eu tinha muita dor nas costas e eu não tenho mais. Estamos de volta aqui com a doutora Natália. Você viu, gente? Se cuidam, cuidado, usem filtro solar. Não sou o Bial aqui para falar, mas usem filtro solar. E agora nós vamos àquele momento, todo mundo esperando o sorteio daqueles 2 taças de sabonete. Nós vamos fazer, então, as 2 primeiras pessoas que a doutora Natália tirarem aqui. Olha, ela que vai ser responsável. Não tem maracutaia, perfeito. Não tem, é o presente de Natal para você. Pode ler, doutora. Heloísa Montija. Heloísa Montija. Montija. Heloísa parabéns, Heloísa. A Heloísa compartilhou várias vezes. Só falta a doutora Natália tirar ela de novo aqui, porque ela compartilhou várias vezes. Parabéns, Heloísa. Então, você já vai ganhar, você pode passar na Raízes e buscar o seu prêmio. Tá bom? Mais um. Maria Márcia Fácil Guirado. Márcia! Dona Márcia! Olha, Márcia, parabéns. Dona Márcia sempre compartilha também. Um beijo para o Celso, um Feliz Natal para você, viu, Márcia? Bom, agora aqui eu queria que a doutora Natália, vou pedir para a doutora Natália fazer suas considerações finais, deixar um recadinho para você que está em casa nos assistindo, os cuidados que tem que ter. Ela também quer desejar uma mensagem de Natal para você, de Ano Novo, nessa época que o ano que vem seja bem melhor do que foi esse ano, esse lance de saúde, né, de Covid. Doutora Natália, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom tê-la aqui com a gente. Eu estava com saudades. Parabéns pela clínica. Eu falei que eu vou lá ainda essa semana para poder me cuidar também, tirar essas manchas. Parabéns pela clínica que está linda, maravilhosa. Muito sucesso para você e para o doutor Rafael. E deixa um recadinho para quem está nos assistindo. Bom, gente, obrigado, em primeiro lugar, né, mais uma vez por me convidarem para participar. É sempre um prazer mesmo. Eu estava com saudade também de vocês. Cuidem-se. Usem protetor solar, usem proteção solar, sempre com responsabilidade, né? Eu acho que tudo que é moderado, a Cris falou, eu adoro sol, curtam a piscina, curtam os dias de sol, os dias ensolarados de verão nesse país maravilhoso que a gente vive, mas com responsabilidade. Notou alguma coisa diferente, procura o seu dermatologista, procura um especialista. A clínica Solicité está de portas abertas, como a Cris falou, para recebê-los. Em meu nome, em nome do Dr. Rafael, um Feliz Natal, que 2021 seja muito próspero e com muita saúde para todo mundo. Obrigada, doutora. Doutora, muito agradecido pela tua presença, pelas informações aí de grande utilidade pública. Eu acho que é essa a ideia grande do programa mesmo.
E agradecido em nome de todos aqui do Bela Saúde. Eu que agradeço. No próximo programa, nós temos uma surpresa. Nós vamos fugir um pouquinho da área médica, vamos falar da vida de alguém que todos conhecem e veem no mundo jornalístico. Nós vamos falar do Daércio Neto, que é um jornalista e um locutor publicitário bem conhecido aqui de Matão. Não percam, dia 23 de dezembro, às 8 horas, não saiam da tela, por favor. Gente, vai ser muito bom ter o Daércio aqui. Não vejo a hora desse programa acontecer também, porque eu sou uma grande fã dele. A gente também está com esse programa, também foi por um incentivo dele. A gente falava que não ia conseguir, ele falava, consegue em si. Então, vai ser muito gostoso fazer esse programa com o Daércio. Quero agradecer muito aos patrocinadores, a Clínica Anátoma, o Laboratório São Francisco, a Salete está sempre me arrumando, um beijo grande, Salete. Agora, tem uma pessoa muito querida que eu quero fazer um agradecimento, porque ele me fez uma homenagem, não só para mim, para o Scudeler, no Facebook dele, que eu fiquei assim, muito emocionada. Depois ele me levou uma foto, que é o Mauri, do Matão Urgente. Mauri, muito obrigada pelo seu carinho. Você é muito querido, não só por mim, pelo Scudeler, por todo mundo da farmácia. Ele virou muito amigo de todo mundo lá. Muito obrigada pelo seu carinho. Um Feliz Natal para você, um ótimo Ano Novo e a gente sempre juntos. Muito obrigada. Quero agradecer também ao Júlio Marichem, sempre nos apoiando, sempre nos incentivando aqui, a todo o pessoal, a Cláudia, da Praça do Vinho, muito obrigada pelo seu patrocínio, por você estar junto com a gente aqui, parabéns pelo seu trabalho, vou lá buscar aquele pratinho que o Renato demonstrou aqui para a gente, que deve estar muito bom. A Silvia Marques também, com dicas de moda, agora aqui no Bela Saúde. Fiquem com Deus, vou chamar agora um coral que vocês vão amar. Espero vocês na próxima quarta-feira, às 8 horas, juntos, eu, o Scudeler e o Daércio aqui. Fiquem com Deus, uma boa noite.